Então essa foi a questão de Sistema Nacional de Notificação. E agora vamos para a segunda questão, também de Águas de Chapecó, a respeito de epidemiologia. O aumento do coeficiente de prevalência de uma determinada doença infecto-contagiosa em um período de tempo determinado tem como significado epidemiológico. Então essa é uma questão que caiu em 2018 e se baseia em conceitos de epidemiologia, conceitos básicos de epidemiologia. Então, primeira coisa importante, o aumento do coeficiente de prevalência. Então é importante você saber o conceito, o que é prevalência, o que é incidência, para responder essa questão de forma correta. Então vamos para as alternativas. Uma nova doença com características anatomopatológicas semelhantes, a falta de campanhas de vacinação e de prevenção, um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos da doença, um aumento apenas do número de casos novos do período e um aumento apenas do número de casos antigos já identificados por falência de tratamento ou reagudização. Então, nesse caso, é muito importante esse conceito de prevalência e incidência. Incidência seria o número de novos casos num determinado período. Por exemplo, a gente coloca o ano de 2019, quantos novos casos tivemos de sarampo no estado de São Paulo. Então, esses seriam os novos casos em 2019, que se refere ao conceito de incidência. E quando a gente computa os casos antigos mais os casos novos. Então, por exemplo, pega os novos casos de agosto, que é o mês que a gente está, né, no momento, e pega todos os outros anteriores de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Aí a gente vai pegar o índice de prevalência, porque vai pegar os casos antigos e os casos novos de agosto e somar. Então, nos 8 primeiros meses, a prevalência são os novos casos, que aconteceram agora em agosto, e os casos antigos de janeiro a julho. E aí, esse é o conceito de prevalência. Então, pega os casos novos, incidência, mais os casos antigos de meses anteriores, nesse exemplo que entraria, né, na verdade, colocaria o conceito de prevalência, incidência mais os casos novos mais os casos antigos. Então, se está aumentando o coeficiente de prevalência, existia já os casos antigos, então está havendo novos casos. Porque se os casos antigos já é um número fixo, mas os novos casos, então está havendo novos casos de incidência. Então, está havendo um número aumentando o coeficiente de incidência. Então, um aumento do número de novos casos somados ao número de casos antigos da doença, e isso está acontecendo, a alternativa C. Um aumento apenas do número de casos novos no período, pode estar aumentando o número de casos novos, mas está aumentando o coeficiente de prevalência como um todo. Os casos antigos também, os casos que já existiam também já estão aumentando, tá? Então, esse aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos da doença acabam dando o conceito, né, de prevalência, que é casos antigos mais casos novos. Porque aqui não pode falar só aumento apenas do número de casos novos, né? Isso está falando só se referindo ao coeficiente de incidência. É um pouco confuso, mas nesse caso não estaria aumentando o coeficiente de prevalência, mas sim incidência. Na alternativa A, uma nova doença com características anatomopatológicas semelhantes. Na verdade, se essa nova doença tem características semelhantes, apesar de ser semelhantes, não é a mesma doença, consequentemente não entraria como incidência, né, dessa doença que está sendo estudada. A falta de campanhas de vacinação e de prevenção. Pode até estar acontecendo isso, né? Esse aumento do coeficiente pode ser devido a esse processo, mas não é certeza que é devido à falta de vacinação ou falta de prevenção. Pode acontecer espontaneamente, né? Um caso de uma doença que tem um nível de transmissibilidade muito grande, por exemplo, ebola. Então isso é independente dessa questão de vacinação e de prevenção. E um aumento apenas dos número de casos antigos, né? Aí se referia somente, né? Não se falaria da prevalência como um todo, mas somente dos casos antigos, porque a prevalência engloba tanto os casos antigos quanto os novos casos. Vamos lá para
para os conceitos. Incidência e prevalência. Incidência, número de casos novos ocorridos em um certo período de tempo em uma população específica. Então, é o que eu falei de exemplo para você, que a gente pega aqui no município de São Paulo o número de casos novos no período de agosto. Então, foi, sei lá, mil novos casos. Então, o número a incidência de sarampo no município de São Paulo no mês de agosto foi de 1.000 casos. Agora, a prevalência é o número de casos, tanto os novos, que seria a incidência, e também os casos antigos, encontrados em uma população definida em um determinado ponto do tempo. Então, por exemplo, eu peguei esses casos de agosto e juntei com os casos dos 7 meses anteriores. E aí a gente coloca a prevalência nos 8 primeiros meses do ano de 2019 no município de São Paulo foi os casos antigos, de janeiro a julho, mais os novos casos de agosto, e aí isso engloba o número e dá o coeficiente de prevalência. Então essa é a conceituação, isso é uma questão que acabou de cair em 2018, uma questão do concurso de águas de Chapecó da Banca FEPESE.